Olá pessoal, eu sou a professora Fátima, professora de linguagens, língua portuguesa. E hoje eu estou aqui novamente para falar com vocês um pouquinho mais sobre interpretação textual. Hoje nós estamos na nossa aula de número 6, é a parte 2 da interpretação textual. Eu vou mostrar para vocês algumas dicas a mais que eu trouxe para vocês, além das anteriores, da semana passada que nós fizemos aqui. Então eu trouxe algumas dicas que eu acredito que vai ajudar ainda mais na hora da sua interpretação. Bom, a primeira dica de todas é entender o título do texto. Se um candidato sai da prova e não se lembra do título do texto, isso é um sinal que ele não interpretou bem. Aliás, isso é um péssimo sinal, né? Se ele não consegue se lembrar qual era o título do texto, sinal que a coisa foi realmente muito feio. Assim, sempre que for realizar a interpretação, observe o título e procure entender a relação dele com o tema central desse texto. É ele que normalmente resume a ideia central que vai acontecer naquela parte da interpretação textual. Normalmente ele está contido na parte do desenvolvimento do texto. Então observe com calma, tente entender o título. Se ainda assim não conseguir, leia o texto e tenta entender o que está contido no seu miolo, ou seja, no meio do texto. A segunda dica é ler o texto pelo menos 2 vezes. Tem gente que quer ler o texto uma vez só e já sair respondendo as questões que estão sendo solicitadas. Então não se deixe levar pela primeira impressão, isso é muito importante. Às vezes nós pensamos que é uma coisa e quando a gente termina de ler o texto, a gente observa que é uma coisa completamente diferente daquilo que nós tínhamos pensado antes. Ao fazer uma prova qualquer, leia o texto pelo menos 2 vezes. Atentamente, preste muita atenção, antes de responder a qualquer questão. Primeiro, é preciso captar a mensagem do texto, entendê-lo como um todo. Isso não pode ser alcançado com uma simples leitura, ou seja, você dificilmente conseguirá captar isso apenas com uma única leitura. A cada leitura, novas ideias serão compreendidas. Tenha paciência, leia quantas vezes for necessário, mas nós pedimos que pelo menos seja lido 2 vezes o seu texto. Só depois, então, você vai tentar resolver as questões que foram propostas para você. Bom, a terceira, em seguida, este tópico é muito importante porque muita gente parte para apenas uma leitura do texto, para ganhar tempo na execução da prova. Mas o que é melhor, no seu ponto de vista? O que é melhor? É melhor fazer a prova o mais rápido possível ou fazer uma prova com eficiência? Então não tenha pressa, faça a sua prova com cuidado, com carinho, se dedique, leia bastante. Se necessário for 2 vezes, 3, às vezes até 4. Depende de cada pessoa. Eu, por exemplo, costumo ler 2 vezes. Quando acho que é necessário, eu leio uma terceira. E a terceira dica é o que você pode diagnosticar nesta primeira leitura. Na primeira leitura, nós entendemos de uma maneira mais geral, uma ideia mais central do texto, a ligação do título e de certo posicionamento do autor. Nesta primeira leitura, nós podemos perceber, ou seja, nós temos uma visão global de tudo que está acontecendo, das ideias em geral. Se o texto é uma crítica, é uma análise mais aprofundada, ou se há uma linguagem mais livre ou mais técnica. Somente com esta primeira leitura, nós podemos nos confundir na afirmação de alternativas e com isso nós podemos cair naquelas famosas pegadinhas. Por isso que é importante nós lermos o texto no mínimo 2 vezes. Eu, às vezes, preciso ler 3, 4 vezes um texto. Então, a quantidade mínima de leitura de um texto para uma boa interpretação são 2 vezes, no mínimo. A quarta dica, o que eu posso diagnosticar, então, na segunda leitura? Na segunda leitura, nós podemos aprofundar no entendimento desse texto, percebendo as palavras-chave dele, as quais norteiam a condução de sua linha argumentativa
e a relação entre os parágrafos. Nesta leitura, nós podemos ainda identificar pontualmente as informações. E isso é muito importante porque nós devemos comparar tais informações com as de cada alternativa. É muito importante que você grife, marque mesmo com marca-texto no texto aquilo que você acha importante. Porque desta forma nós temos a chance de ler as alternativas, perceber ali as palavras-chave que estão, às vezes, desconectadas, né, com o texto, e assim a gente vai eliminando as questões que nós consideramos ser as erradas. A quinta dica que eu acho também muito importante é comparar a informação de cada alternativa com o texto. Eu sempre digo para os alunos que eles podem ir trabalhando com a parte de exclusão daquelas alternativas que não combinam com o texto. Por exemplo, bom, nós dizemos que as questões textuais devem ser respondidas por meio da comparação de 6 textos. O que de cada alternativa, por exemplo, nós temos alternativa A, B, C, D e E. Então, com esse texto e com essas alternativas, nós vamos trabalhando com a parte da eliminação. Aquilo que menos combina com o meu texto, eu vou excluindo. Quem monta as questões de interpretação deve sempre mostrar antes, né, apresentar antes para a coordenação da banca, porque determinada alternativa é a correta e por que as demais não são corretas. Então, essas questões elas são apresentadas para uma equipe, para uma banca, né, um pessoal que estão ali, a galera que está ali para fazer a votação das questões. Então, essas questões precisam ser apresentadas anteriormente para eles e esclarecido o porquê da questão X, por exemplo, ser a correta, e o porquê das demais serem as incorretas. Então, tudo isso é esclarecido antes das questões irem ali para a sua prova. Já a dica número 6 é sempre realizar as questões de interpretação de texto por eliminação de alternativas. Aquilo que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Elimine as alternativas que não apresentam ideias semelhantes ao texto. Então, você lê uma coisa que está totalmente fora do seu texto, evidentemente que ela já não vai fazer parte da interpretação. Então, você vai eliminando as alternativas que você acredita que não combine com o texto que você acabou de ler. Com isso, você já consegue eliminar de 2 a 3 alternativas numa primeira passagem na questão. Se você ficar na dúvida entre 2, por exemplo, você volta no texto e você vai então buscar mais palavras-chave lá no enunciado, ou seja, lá no comecinho do texto, né, na questão, que podem dar pistas da alternativa correta. Então, vocês precisam estar sempre ligados no enunciado do texto, porque lá no enunciado eles vão trazer bastante dicas para vocês, bastante para nós, né, no caso, bastante dicas para nós. Então, caso você esteja na dúvida entre 2 ou 3 questões, volte lá no enunciado, porque lá estará a dica para você. Já a dica de número 7 é entender a estrutura do texto. Por que eu preciso entender a estrutura do texto? Normalmente, a estrutura do texto já nos aponta em que parte estão os elementos mais importantes desse texto. Tá? Então, eu tenho um texto, o meu texto está numa estrutura, e lá dentro desta estrutura já tem todos os elementos que eu preciso. Porém, eu preciso ler com bastante atenção, porque normalmente damos uma ideia geral do que nós queremos falar e em seguida nós ampliamos, detalhamos, aprofundamos essas ideias. Assim também ocorre no texto que deveríamos interpretar. Mas, logicamente, depende da intenção comunicativa também do autor, né? Então, nós precisamos estar conectados com as ideias do autor. Já a dica de número 8, nós precisamos estar atentos à precisão das informações.
atentar-nos à precisão das informações. Muitas vezes, as alternativas abordam palavras-chave lá do comecinho do texto, mas também trazem informações imprecisas, ou seja, aquelas que estão ocultas. E a segunda leitura do texto, ela vai nos deixar mais seguros para pescar, ou seja, captar essas informações imprecisas. Então, se eu ler o meu texto uma vez, eu vou ter dúvidas. Agora, se eu ler uma segunda vez, eu vou ter bem menos dúvidas do que da primeira vez. A cada leitura que eu fizer do meu texto, mais esclarecido ele vai ficar para mim. Então, não tenha pressa. Leia o seu texto uma vez, tente resolver as questões. Se necessário for, volte ao texto novamente, leia uma segunda vez. E se necessário for, volte novamente e leia uma terceira vez. Porque você terá tempo para isso. Você só não pode ficar nervosos ou nervosas e ansiosos. Vocês precisam ler com calma, com paciência. E uma coisa muito importante, dedicação. Bom, já a dica de número 9 é interpretar o ponto de vista do autor e não o nosso. Nós temos que partir do princípio que quem escreveu aquele texto não fomos nós. Quem escreveu aquele texto foi um outro autor. Então eu preciso me colocar no lugar dele e tentar entender o que ele quis dizer com aquilo. Quantas vezes lemos um texto e nós não concordamos com as informações que ali foram colocadas? Eu, por exemplo, muitas vezes acontece de eu pegar um texto, começar a ler e dizer, meu Deus, mas o que ele quis dizer aqui? Isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Só que nós precisamos entender que esse texto não foi escrito por nós, né? Ele tem um autor. No dia a dia, ao percebermos isso, basta mudar a página e então ler um outro texto mais agradável, ou com ideologias e informações com as quais nós concordamos, ou seja, compartilhamos. Mas neste caso, nós estamos lendo um texto de um outro autor, ao qual nós precisamos ler com atenção e nos colocar no lugar dele para entendermos melhor qual a mensagem que ele quis nos passar. Já a dica de número 10 é a interpretação por vestígios, ou seja, sempre vai ter uma pista, uma dicasinha que nós podemos pegar ali e pescar no nosso texto. Num texto pode haver ideias explícitas, ou seja, aquelas que estão óbvias, aquelas que estão praticamente ali quase que escritas, desenhadas para nós. O que literalmente se vê escrito no texto, né? E também nós temos as implícitas, que são aquelas que a gente não consegue observar ali. Ela não vai estar clara, objetiva. O que se abstrai, ou seja, o que se subentende nas entrelinhas do texto. Eu tenho que me colocar no lugar do autor para tentar entender essas entrelinhas. Procure sempre, ao tentar resolver a parte da interpretação, marcar o que está explícito. Marque com marca-texto mesmo. Marque no texto aquela parte que confirme a resposta. O que está implícito, o que é marcado por vestígios, por exemplo, não se fala diretamente, mas se sugere uma interpretação. Então, aquilo que não está implícito no nosso texto, nós vamos tentar sugerir uma interpretação para aquela situação. Bom, pensando nisso, eu trouxe novamente para vocês aqui aquelas dicas que eu já falei na semana passada. E eu vou frisar bastante, porque eu tenho certeza que elas ajudarão vocês muito na hora de interpretar. Então, primeiro eu preciso pensar o seguinte: qual é a importância do que eu penso sobre o tema? Qual é a importância disso? Segundo, ler primeiro as questões. Eu vou ler com calma as questões, depois eu vou voltar no meu texto e eu vou ler o texto novamente. Eu não vou sair marcando opção nenhuma sem antes eu ler o texto, ler as questões e voltar novamente ao texto. Número 3. Anotar anexos, ou nexos ou afins. Eu posso rabiscar a minha prova, o meu rascunho, o quanto que eu quiser.
Eu posso grifar com marca-texto, eu posso usar o lápis, eu posso grifar com a caneta. Marque o que você achar necessário, o que você acreditar que seja importante para que possa ativar a sua memória na hora de responder as questões. Número 4. Onde está o tema central desse texto? Eu vou ter que procurar. Está no enunciado? Está no miolo do texto? O que é o miolo do texto? É a parte do desenvolvimento. Eu preciso buscar. Onde está o tema central? Eu tenho que encontrá-lo. Número 5. Onde está a conclusão do autor? O autor sempre vai colocar uma conclusão, né? E por fim, o que está contido no miolo, na parte do meio do meu texto? Então, o texto ele é construído por três partes, na verdade. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na parte da introdução do texto é onde você apresenta a ideia central do texto. Do que o texto vai tratar, do que vai ser falado ali naquela situação. Na parte do desenvolvimento do texto, que nós chamamos de a parte do meio, no desenvolvimento eu vou apresentar os argumentos embasados em algumas informações que eu já tenho conhecimento prévio. E lá no final do texto, nós chamamos de fim, né? Começo, meio e fim. Lá no final, na linguagem formal, nós chamamos de conclusão. É onde eu vou concluir, eu vou fazer o fechamento do meu texto, apresentando então uma possível solução para aquela situação que eu apresentei ou que o autor apresentou lá no desenvolvimento do texto. Então eu tenho que prestar atenção que esse meu texto ele é dividido em 3 partes: começo, meio e fim. Linguagem formal, introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês uma tirinha da Mafalda. Eu gosto bastante da Mafalda porque a Mafalda, trabalhar com interpretação com a Mafalda é sempre muito bacana, porque ela sempre faz uma crítica social, né? E essa tirinha eu achei muito importante, muito pertinente, porque ela diz assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Então observe que ela não sabe a diferença entre esse indicador, que seria o dedo, e o indicador do desemprego. Então eles estão fazendo uma certa crítica social, mas ao mesmo tempo, né, a Mafalda ela é divertida, ela passa bastante informações através do humor. Então eu acho bem legal trabalhar com as tirinhas com relação à Mafalda, porque ela sempre vai trazer, né, esse parâmetro entre crítica e humor, né? Eu trouxe uma outra ainda que ela diz o seguinte: ela conversando com a mãe dela, e a mãe dela diz assim: Mafalda, pega o pullover que você deixou jogado. Não tenho que obedecer ninguém. Mamãe, sou um presidente. Eu sou o Banco Mundial, o Clube de Paris e o Fundo Monetário Internacional. Tenho que reconhecer, ela foi mais viva. Então a Mafalda está conversando com a mãe dela, e a mãe dela pede para ela pegar, né, recolher o pullover que ela deixou jogado em algum lugar. E aí ela, muito revoltada, se vira para a mãe e ela diz que não tem que obedecer ninguém porque ela é um presidente. E a mãe dela, mais esperta que ela, então, a mãe dela disse: eu sou o Banco Mundial, o Clube de Paris e o Fundo Monetário Internacional. Aí a Mafalda pensa: opa, eu tenho que reconhecer, ela foi mais esperta. Porque a Mafalda ela quis enaltecer-se, né, dizendo que ela era um presidente, e a mãe dela, então, com seus atributos ainda maiores, acabou por dizer para ela: calma aí, o presidente não age sozinho, ele precisa de aliados, então calma aí que esses aliados são muito mais importantes que ele, que o próprio presidente. Então a interpretação textual ela é uma coisa muito bacana, só que ela requer atenção, ela requer tempo, dedicação, né? Eu até diria que muito carinho, porque para você ler um texto, interpretar esse texto, não é simplesmente passar o olho, você tem que ler e se colocar no lugar do autor, né? Tentar entender qual foi a emoção, qual foi o sentimento que ele quis passar para nós naquele momento.
Então, essa é a parte mais importante da interpretação textual. É você se colocar no lugar do autor. Nós temos que partir do princípio que nós escrevemos para que outras pessoas possam entender. Porque as nossas ideias já estão todas na nossa cabeça, mas a gente precisa pensar o seguinte: será que aquela pessoa que está lendo o meu texto, isso que está aqui escrito, elas vão entender a mensagem que eu estou tentando passar? Então, por isso, a importância de você se colocar no lugar do autor. Certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Fica aí a dica da parte da interpretação textual, que foi a nossa aula 2 de interpretação, aula de número 6. Eu espero que vocês estejam gostando e estejam também entendendo aqui, né, o conteúdo. Espero que possa também ajudá-los a resolver dúvidas, caso vocês tenham algumas sugestões ou ainda, né, dúvidas mesmo com relação ao conteúdo, que vocês possam escrever para mim, que assim que eu puder, que assim que possível, eu vou respondendo para vocês as questões que vocês precisam. Espero vê-los tão logo, né, na nossa próxima aula de interpretação, a aula de número 3, e ainda nós temos mais 2 aulas de produção textual. Como que vocês farão para produzir um texto nota 1000? Espero vocês na próxima aula. Até lá!